Neste vídeo iremos apresentar o funcionamento das funções indicador, comunicações e apartação utilizando o indicador KM3 Plus Coima. A primeira tela que veremos é a indicador. Através dela é possível acessar as telas configurações do indicador, comunicações e apartação. Na tela configurações do indicador estão presentes as funções. Semana. Clique para alternar entre os dias da semana. Data. Clique em mais D, mais M e mais A para alterar, respectivamente, dia, mês e ano. Hora. Clique em mais H e mais M para alterar, respectivamente, hora e minuto. Pesagem. Configure como manual ou automático, de acordo com a maneira como é realizada a estabilização do peso do animal. Caso seja selecionado manual, o peso do animal não se estabilizará até que seja pressionada a tecla Verifica. Quando o animal com o peso estável deixa a plataforma, uma nova pesagem se iniciará. Balança. É possível selecionar duas calibrações diferentes. Esta função é útil caso haja dois locais de pesagem distintos na sua propriedade. Este parâmetro varia entre balança 1 e balança 2 e é possível configurar de acordo com o conjunto de pesagem que esteja sendo utilizado. Caso necessite de apenas uma configuração de calibração, os parâmetros serão configurados de fábrica. Chip ID. Quando selecionado, os pesos somente serão registrados quando o ID é inserido. Caso não seja selecionado, o peso estabilizado será registrado com o ID gerado automaticamente pela balança. Rendimento de carcaça. Configure o percentual de rendimento de carcaça desejável para o seu rebanho. Quando o peso se estabiliza, o valor surge na tela de pesagem convertido em arroba, multiplicado pelo seu rendimento. Som. Configure para ligar ou desligar avisos sonoros. Brilho. Configure o brilho da tela entre 0 e 9. Calibrar touchscreen. Clique em Calibrar touchscreen. Surgirá uma tela preta com 3 cruzes amarelas. Clique em cada uma delas e, ao final do processo, você retornará automaticamente à tela Configuração do indicador. Na tela Comunicações estão presentes as funções Bluetooth 1. Configure os 3 campos a seguir. Primeiro, Leitor. Permite comunicação da balança com leitor de microchip, código de barra com tecnologia Bluetooth. Envio ante. Estando o peso estável, envia ID e peso. Envio DEP. Estando o peso estável, envia ID e peso assim que o animal deixa a plataforma. Desligado. Não executa a função. Segundo, 9600, 19200. Configura a velocidade da comunicação via Bluetooth entre 9600 e 19200. Terceiro, Slave Master. Configura a conexão Slave ou Master. No modo Master, o indicador de pesagem inicia a busca por módulos na vizinhança e se conecta com o dispositivo periférico configurado em pareamento. No modo Slave, o dispositivo periférico Master inicia a procura pela balança e se conecta com ela. Bluetooth 2. Configure o campo a seguir. Envio ante. Estando o peso estável, envio ID e peso. Envio DEP. Estando o peso estável, envia ID e peso assim que o animal deixa a plataforma. Apartador. Comunica-se com o apartador Coima Megatron, abrindo o portão conforme limites de peso configurados. Envio DIR. Envia peso em tempo real pelo Bluetooth. Desligado. Não executa a função. Serial. Configure os 2 campos a seguir. Primeiro, Leitor. Permite comunicação da balança com leitor de microchip, código de barra com saída serial RS232. Envio ante. Estando o peso estável, envia ID e peso. Envio DEP. Estando o peso estável, envia ID e peso assim que o animal deixa a plataforma. Envio DIR. Envia peso em tempo real pela serial. Desligado. Não executa a função. Número MAC Bluetooth. Mostra o número de identificação do módulo Bluetooth presente no indicador de pesagem, necessário em caso de utilizar um periférico no modo Master. Pareamento. Clique para acessar a tela de busca e configuração de módulos Bluetooth. Na tela de busca e pareamento, você realiza a busca de módulos Bluetooth próximos do indicador e salva o número de identificação do módulo escolhido para se conectar. A próxima tela traz a função apartação.
Quando utilizada com o tronco Megatron, a apartação pode ser automática. Sem o tronco, ela é manual. Na tela Apartação estão presentes as funções. Número de lotes refere-se à quantidade de lotes de apartação a serem configurados. Limites: peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, peso 5 e peso 6. Neste campo são inseridos os valores dos limites. Clique em mais 1000, mais 100 e mais 10 para incrementar, respectivamente, 1.000, 100 e 10 quilos. Peso de abate. Insira o peso de abate usado para cálculo de previsão de abate, configurado da mesma maneira que os limites de peso. Na tela Configurar portão, é possível configurar o nome do portão para cada lote de apartação. Nesta tela, você encontra as funções. Número do portão de aparte. Refere-se ao portão que será mostrado quando a função de aparte estiver em uso. Para cada lote e seu respectivo limite de peso, é possível nomear de 1 a 6 ou L, livre, indicando o corredor. Apartar. Selecione para habilitar o aparte e a gravação do número do portão de aparte ao registro da pesagem. Neste vídeo, você pôde conhecer mais sobre o funcionamento das funções indicador, comunicações e apartação utilizando o indicador KM3 Plus Coima.